Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse vídeo faz parte de um novo projeto que eu tenho para esse ano de 2023, que toda segunda-feira eu vou postar um vídeo de uma palavra de encorajamento para a sua vida, para o seu coração. Nas quartas-feiras eu vou postar um estudo do meu devocional Gotas de Sabedoria, né? Inclusive eu quero trabalhar muito no livro de Provérbios. E nas sextas-feiras eu sempre estarei postando um vídeo de uma palavra e de oração, que inclusive a oração foi a sugestão de uma amada irmã no meu canal, né? Ela pediu: irmã Angelina, ora com a gente no final do vídeo, e eu amei a sugestão, viu, irmã? Não sei se você está me vendo, mas eu amei a sugestão, né? Eu creio que é do Senhor realmente, e nós vamos fazer isso hoje. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus, aqui em Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, que fala sobre Jesus apazigua ou acalma a tempestade, como algumas versões falam. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha também essa mensagem, as outras mensagens do meu canal, né? Como eu falei, toda segunda, palavras de encorajamento, quarta-feira, gotas de sabedoria, e sexta-feira, uma palavra e oração pela sua vida, pela sua família, tá bom? Então aqui em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, nós vamos ler. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Veja que eles não estavam sozinhos naquela hora. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Imagina o desespero, né? E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada, né? Para a Bíblia relatar isso, é porque é algo muito importante, que nós temos que atentar bem para isso, para esse descanso, para essa paz do nosso mestre em meio a uma tempestade, né? E o 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que será que nós somos ainda tão tímidos, né? Ficamos desesperados na hora de uma tempestade. Que o Senhor nos ajude na nossa pequena fé, que Ele ajude e aumente a nossa pequena fé. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, esse texto fala dessa tempestade, que os discípulos estavam no barco, Jesus também, e o interessante, como eu falei, não eram só eles que estavam ali no meio daquela tempestade, né? Tinha mais barquinhos em volta deles. Então, a tempestade, ela vem para nós, que estamos com o Senhor, que temos Jesus no nosso barco, e vem para os outros também. A diferença é ter Jesus dentro do barco. É isso que faz toda a diferença, né? E os discípulos começam a entrar em desespero, porque imagina a água subindo de um lado para outro, entrando no barco, o medo, o pavor, né? Medo de se afogar. Naquela época com certeza não tinha colete salva-vida nos barcos, né? Apesar de serem alguns pescadores, a maioria não era pescador. Então imagina o desespero. Então, os dias em que nós estamos vivendo parece assim, parece que nós estamos num barco e uma grande tempestade à nossa volta. Parece que o nosso barco vai afundar, parece que a coisa não vai, né? Nós vamos morrer, não vai dar certo, tudo tá bagunçado, né? E nós precisamos nos lembrar que o nosso Senhor, Ele está no nosso barco. Nós que tememos a Deus, nós que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus um dia, nós podemos ter essa certeza de que Ele está no nosso barco, né? Ele está descansando, Ele está em paz. A palavra nos diz lá em Isaías 26 que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo coração está firme nele, porque confia nele. Então Jesus estava descansando porque ele confiava no Pai, ele sabia do propósito do Pai, que ele tinha que atravessar, ele tinha que chegar do outro lado e ele chegaria. Então essa é uma palavra que eu quero falar para o teu coração hoje: confie no Senhor. Ainda que esteja uma tempestade em volta do seu barco, ainda que a confusão esteja armada, que você acha que não tem saída, que vai morrer, não se preocupe. Se Jesus está no seu barco, você não vai morrer, você não vai perecer, porque o Senhor acalma as tempestades da nossa vida.
É Ele que acalma as tempestades da nossa vida. Então, Jesus não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle. Deus tinha um propósito de que Jesus chegasse do outro lado. E Jesus estava levando os discípulos, estavam com Ele. Então, ninguém ia morrer, ninguém ia perecer. E aí, quando Jesus se levanta e acalma aquela tempestade, acalma para todo mundo, né? Então, a nossa parte é orar. Orar, clamar ao nosso Senhor, dizer: Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia da minha casa, da minha família, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, dos meus pais, seja onde for o problema, né? No trabalho, onde for, clame ao Senhor, peça que Ele acalme essa tempestade e que Ele coloque essa paz que Ele mesmo tem. Ele é o próprio, Ele é a paz. Jesus é o príncipe da paz, esse é um dos nomes dele. Ele é o príncipe da paz e somente Ele pode acalmar as nossas tempestades. E ainda que em volta a tempestade esteja violenta, né? Pareça que o nosso barco vai afundar, se o nosso Senhor está no nosso barco, Ele não afunda. Amém? Então essa é a minha palavra para você hoje. Acalme o seu coração, confie no Senhor. Fala: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé, aumenta a minha fé, mas saiba que para a nossa fé ser aumentada, ela precisa ser exercitada. E a nossa fé só é exercitada com tempestades, com lutas, com batalhas, né? Mas o Senhor, Ele dá graça. Quando vem a luta, vem a graça também. A misericórdia do Senhor nos cobre, né? Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos sigam todos os dias da nossa vida. Amém? Essa é a minha palavra para você e eu quero orar com você agora. Feche seus olhos, se você puder. Coloque diante do Senhor a sua necessidade, aquilo que está afligindo o teu coração. Coloque diante do Senhor a sua tempestade, porque o Senhor acalma. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, te agradecer pela tua palavra, porque toda palavra que foi escrita é para o nosso ensino. E nós recebemos nesse momento o ensino dessa palavra, de que nós não precisamos temer em meio às tempestades da nossa vida, em meio às tempestades ao nosso redor, na nossa nação, onde quer que haja uma tempestade, Senhor, dentro dos lares. O Senhor, quando o Senhor está presente, o Senhor acalma as tempestades, Senhor. Eu oro nesse momento por esse meu irmão, por essa minha irmã que está vivendo um tempo de luta, um tempo de angústia, um tempo de aflição, um tempo de tempestade, uma tempestade que se levantou na sua vida, na sua casa, na sua saúde, na sua família. Deus, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor. Ministra paz ao coração desse irmão, dessa irmã. Eu ministro nesse momento a paz de Deus que excede todo entendimento sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre a tua mente. E eu declaro que o príncipe da paz, aquele que acalma as nossas tempestades, que ele acalme toda a tempestade da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu coração. Que o Senhor conduza o seu barco tranquilamente, por águas tranquilas, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada, meu Deus. Pai, abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que ele e ela possam descansar, Senhor, no teu cuidado. Que aprendam a pegar uma almofadinha e deitar do lado de Jesus e descansar em meio à tempestade. Amém? Deus te abençoe, meu querido e minha querida, no nome de Jesus.